iremos explorar agora uma série de experimentos que envolve o conceito, o conteúdo de eletricidade. Né? A gente pode falar mais especificamente de eletrodinâmica, ou seja, tudo que falaremos a partir de agora tem a ver com corrente elétrica, geração de corrente elétrica e assim por diante. Aqui a gente tem a primeira instalação, que é uma instalação bem simples, que se propõe a falar de condutores isolantes. Aqui a gente tem vidro, zinco, acrílico, aço, madeira, alumínio, cerâmica e cobre. Eu vou ligar aqui, essa instalação está sendo alimentada por uma fonte de 12 volts, né? E o circuito se fecha aqui nesse ponto. Então, quando essa escova metálica entra em contato com o material que é condutor, o circuito se fecha e, portanto, a lâmpada acende. Desligou por quê? Porque a escova está em contato com a madeira, que é um isolante de eletricidade. Todas as vezes que vai se fazer contato com a energia elétrica, ou seja, mexer, coisa que inclusive o nosso aluno não deve fazer, mas a hora que vai se mexer com uma tomada, fazer uma ligação elétrica qualquer, cuidar para usar sapatos isolantes, sandálias isolantes, ou seja, a borracha, o plástico, são ótimos isolantes de eletricidade. Ele pode reparar também que ferramentas como chave de fenda, alicate, sempre têm os cabos isolados. Essa instalação se propõe a explicar o funcionamento de uma pilha elétrica. O que é uma pilha elétrica? Bom, primeiro devemos ter claro qual foi a grande descoberta que o físico Alessandro Volta fez no século XVIII. Se escolhêssemos dois metais adequadamente, como no caso aqui a gente tem um disco de cobre e um disco de zinco, e colocássemos esses materiais em contato com outro meio, um meio ácido ou salino, iria surgir uma tensão elétrica entre os dois materiais e, portanto, uma pequena corrente elétrica entre eles. E o Alessandro Volta percebeu, claro, que se eu pegasse um par desses materiais e juntasse a outro par, colocasse um par sobre o outro, a tensão elétrica gerada dobrava. E assim por diante. Vou complementar a pilha. E agora, quando eu aperto aqui, eu fecho o circuito que está ligado neste aparelho elétrico chamado voltímetro e que vai indicar se a gente gerou tensão elétrica, se surgiu uma tensão elétrica ou não. Então a gente consegue ver aí algo variando entre 2, 3, 1.9, né, que é a voltagem criada por essa pilha de discos. O meio que a gente está usando aqui para favorecer a passagem de corrente elétrica é o vinagre, que é um meio ácido bem fraquinho. Então, ele permite a geração de tensão, ele permite a circulação de corrente elétrica, porém apresenta uma resistência considerável por não ser um ácido apropriado, bem apropriado para isso. O nosso corpo também é condutor de eletricidade. A gente tem ali duas mãos metálicas, uma de zinco e outra de cobre, né? O zinco é essa cor mais cinza, o cobre é avermelhada, e a hora que eu coloco as minhas mãos, deve surgir uma tensão elétrica também no medidor que está ali entre as duas mãos. A invenção da pilha elétrica foi muito importante para a história da eletricidade. Entretanto, ela apresentava alguns inconvenientes. A tensão era baixa, a corrente era baixa, ou seja, era preciso continuar a explorar, a investigar. Aqui nós temos um disco de alumínio que pode girar, né, entre dois ímãs, para exatamente ficar o polo norte de um ímã e o polo sul do outro ímã. Ou seja, a gente tendo o polo norte de um ímã e o polo sul de outro ímã, a gente gera o que se chama de um campo magnético. Quando a gente fazia um meio condutor caminhar, deslocar dentro de um campo magnético, surgia uma pequena corrente elétrica neste meio condutor. A gente observa, através do medidor aqui, que aparece uma pequena corrente elétrica no disco. Aqui a gente tem uma outra instalação que é extremamente interessante. Bem simples, porém foi muito importante na história da eletricidade. Essa instalação ela é composta, basicamente, por dois elementos. A gente tem aqui um tubo onde foi enrolado um fio de cobre e, portanto,
construída assim uma bobina elétrica, e dentro desse tubo de acrílico tem um ímã que sobe e desce. Os terminais da bobina estão ligados ao medidor. Se eu fizer um campo magnético variar dentro de uma bobina elétrica, vai surgir uma corrente elétrica no fio dessa bobina. A gente tem aqui um ímã, outro ímã, dois ímãs, e a gente tem duas bobinas. E no meio dessas bobinas a gente tem ferro, que tem a intenção de prolongar o campo magnético criado pelos ímãs. Agora veja, este ímã aqui está com o polo norte para cima, este ímã está com o polo sul para cima. Quando eu faço esse sistema girar, a gente tem ora polo norte, ora polo sul, sob as bobinas. E o que isso faz? Ora eu estou induzindo um campo magnético num sentido, ora no outro. Ou seja, eu estou colocando polos diferentes diante da bobina e, portanto, induzindo campos diferentes. Esta variação de indução, variação do campo magnético nas proximidades de uma bobina gerava corrente elétrica. E aqui a gente já consegue gerar com essa montagem corrente elétrica suficiente para fazer acender essa lâmpada de 12 volts. Isto aqui é um dínamo como aquele, só que condensado e bem escondido aqui. Quando eu giro aqui, né, o eixo, eu estou girando o sistema magnético da minha bobina aqui, do meu dínamo, como você está vendo, ó, a energia está sendo usada para fazer aquele motor funcionar. Observe que a velocidade com que gira lá a manivela é a mesma com que eu estou girando aqui. Agora, eu vou acrescentar um elemento ao circuito. Na hora que eu ligo esta lâmpada, a energia gerada aqui agora passa a ser utilizada também, além de fazer girar aquela manivela, acender essa lâmpada. E aí, claro, o que a gente vai observar? Que o meu movimento aqui é muito mais rápido do que o movimento da manivela lá. Por quê? Porque parte da energia que foi gerada aqui foi consumida pela lâmpada. Esta é uma demonstração muito interessante para que o aluno possa perceber que um dínamo, que um motorzinho, ele pode funcionar como motor e pode funcionar como gerador. Essa instalação aqui representa uma hidrelétrica. Anteriormente, isto aqui era um grande rio por onde a água corria livremente. Se construiu uma barragem, que é essa estrutura que você está vendo aqui, que tem a função de represar a água. Ela impede aquele curso natural do rio e faz com que o volume de água cresça desse lado e, portanto, gere uma diferença de altura entre a coluna de água desse lado e desse, que quando eu abro essa comporta aqui, esta água pode escoar com muita força. E é essa força da água que aciona essas turbinas que estão ligadas a estes dínamos e que fazem gerar energia elétrica que é distribuída para uma cidade. Aqui embaixo, escondido, a gente tem uma bomba hidráulica. E aí, quando eu aciono esse interruptor, na verdade eu estou ligando a bomba. Mas veja, a bomba serve exclusivamente para jogar jatos de água sobre a turbina. Ou seja, não é a bomba que está gerando a energia elétrica que circula na cidade. O jato da bomba aciona a turbina, que aciona os dínamos, e aí sim surge a energia elétrica que você viu fazer acender as casinhas.